colocar de pé, vamos fazer mais uma oração. Que Deus abençoe a todos que adentrou por essas portas aqui nesta noite de hoje. Deus abençoe o ministro Paulo, a direção, pela oportunidade, pela confiança de estar aqui juntamente com os irmãos ministrando a palavra. Vamos orar. Senhor Deus de todo poder, meu Deus de glória, Jesus, perdoa, Senhor, meus pecados, minhas falhas. Eu sou pecador, eu sou falho. Jesus, eu pequei, meu Deus, em obras práticas e pensamentos. Por isso eu te peço, Jesus, o teu perdão. Senhor, nos conduz ao Espírito Santo nesta noite de hoje, nesse segundo dia desta campanha. Ó Espírito Santo, meu Deus, que através, Jesus, da tua palavra, a tua palavra que é viva, a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que é eficaz, meu Deus, que milagres venham acontecer, Jesus, sobre este lugar, sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada irmã, meu Deus, que adentrou por estas portas nesta noite de hoje, porque nós acreditamos no Deus vivo, no Deus que tudo pode, no Deus que cura, no Deus que salva, no Deus que liberta, e não há outro Deus como ti, meu Senhor Jesus, e operando, Senhor Jesus, ninguém nada pode impedir, meu Deus, o teu agir nesta noite de hoje, o teu manifestar nesta noite de hoje, o teu operar, meu Deus, nesta noite de hoje, aleluia. Fala com a tua igreja, fala conosco, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, porque tu és o Deus conhecedor de todas as coisas, tu conheces, Jesus, a cada um que pisou aqui nesta noite de hoje, meu Deus, que através, meu Deus, da tua palavra, que vai ser dita, que vai ser ministrada, meu Deus, neste segundo dia desta campanha, Espírito Santo, Senhor Jesus, o teu Espírito Santo, meu Deus, possa visitar, meu Deus, a todos, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui, não da mesma maneira que nós entramos, mas que nós possamos sair daqui diferente, porque o poder está em ti. Glória, Jesus, eu creio no teu poder, eu creio no Deus vivo, no Deus que tudo pode, no Deus que cura, no Deus que salva, no Deus que liberta, e não há outro Deus como ti, meu Senhor Jesus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Segundo dia da campanha de Naamã, aleluia, glória a Jesus. Eu já estou vendo aqui, aleluia, o operar de Deus neste lugar. Aqui então simboliza aqui o Rio Jordão, está simbolizando aqui o Rio Jordão. E é bem, olha só como que é bem, que a água é limpinha, cristalina, irmão Márcio? A água cristalina, para você receber o teu milagre. É diferente do que aconteceu aqui com Naamã, que a água era barrenta, o Rio Jordão barrento, água suja, mas a água limpinha ali que vocês vão se molhar nesse segundo dia desta campanha. Amém? Vamos ler aqui o tema da campanha, que está no livro de 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 10. Naamã ali, ele se lavou 7 vezes,
mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. E hoje vocês vão se lavar ali a segunda vez, né? Eu já fui a primeira. O livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. Vou ler aqui o primeiro tema da campanha. Os irmãos achou? Amém. Diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Vamos ler aqui agora o primeiro versículo, em nome de Jesus. Diz assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor derá livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei a uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de pratas e 6 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar ao homem da sua lepra? Pelo que deverás, notai, peço vós e vede que buscai ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão, e a tua carne tornará e ficarás purificado. Amém? Até em nome de Jesus. Irmão, a palavra de Deus aqui ela vai dizer no primeiro versículo que Naamã é chefe do exército do rei da Síria. Ele era o general, era o chefe daquele exército, e era um homem de muito respeito, um homem de muito valor, ou seja, era um homem conhecido daquela época, era um homem da alta sociedade, era um homem muito conhecido naquela época. Porém, a Bíblia ela vai dizer que Naamã era leproso, ele tinha uma lepra, ele tinha uma enfermidade. Aleluia, louvado seja Deus. Ele era um homem doente, ele precisava de um milagre urgente, ele necessitava de uma cura, porque como ele era um homem da alta sociedade, um homem muito importante naquela época, ele escondia
escondia aquela enfermidade. Ele não saía falando para qualquer um que ele estava enfermo, que ele tinha uma lepra, que ele tinha uma enfermidade. Uma enfermidade é essa que poderia levar ele à morte, como se fosse um câncer nos dias de hoje. Lepra, eu acho que os irmãos devem conhecer, pega muito em cachorro, né? Aquelas feridas, fica todo cheio de ferida. Então, Naamã estava assim, cheio de ferida. E naquela época, essas enfermidades, as pessoas nem poderiam ficar junto com o povo, tinha que ficar separado. Mas Naamã era um homem muito influente daquela época, era um homem muito conhecido na Síria e de toda a região. Porém, era um homem leproso que escondia aquelas feridas, aquela lepra dentro da sua armadura. Aleluia! Mas olha só o que Deus faz. Olha como que é importante a evangelização. Para Deus libertar uma pessoa, para Deus curar uma pessoa. A Bíblia ela vai dizer que pegaram uma menina em Israel. A menina de Israel foi levada presa para estar ao serviço da mulher de Naamã. E quando a menina estava ali ao serviço da mulher de Naamã, no palácio lá de Naamã, trabalhando, ajudando a sua esposa, a menina ela fica sabendo da situação de Naamã. Ela ouve falar que Naamã estava leproso. E ela chega e fala para a esposa de Naamã: quem dera se ele estivesse diante do profeta que está em Samaria, o profeta de Deus que está em Israel, o profeta do Senhor. Quem dera se ele estiver diante do profeta do Senhor, ele seria restaurado daquela lepra, ele ia ser curado daquela lepra. A menina está evangelizando, a menina está pregando a palavra, a menina está falando de Deus para a mulher de Naamã. Olha o que Deus ele faz, e olha como que é importante nós evangelizar, porque nós viemos aqui na terra, irmãos, é para ajudar as pessoas. Nós viemos aqui para ajudar as pessoas, mas como assim, irmão? Deus nos escolheu, Deus nos chamou para ajudar uns aos outros. Aleluia. Não é dinheiro, não é material. Porque se você, uma palavrinha que você der com uma pessoa que está necessitado, ouvir aquela palavra, Deus ele pode fazer um milagre. Deus ele pode transformar a vida daquela pessoa. Os irmãos estão entendendo? E eu creio que todos aqui já ajudou de alguma forma, de alguma maneira, aleluia, alguma pessoa. Foi isso que aconteceu com a menina. Quando eu cheguei na igreja, a primeira vez que eu entrei na igreja, lá no Vila Vitória, em São Bernardo, os irmãos conhecem, no culto do missionário Josias, aleluia, em 2004, a primeira vez que eu entrei na igreja, quando eu aceitei Jesus, eu costumo falar isso, todas as vezes que eu entro na igreja, nem que seja uma palavrinha, Deus ele fala comigo, nem que seja alguma coisinha, eu aprendo dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. É como o salmista diz lá no Salmo 27:4, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, para que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Porque na casa do Senhor você está ouvindo a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor ela nos ensina, irmão, nem que seja um versículo, nem que seja uma palavrinha, mas Deus ele fala conosco. Se você se atentar à palavra de Deus, Deus ele vai falar com você. Você não vai sair daqui vazio, você não vai voltar para a tua casa de qualquer maneira, porque Deus ele vai falar com você. Por isso que a palavra de Deus
quando eu sou, eu lembro, e a palavra está vindo para mim, e naquele momento, quando fez o apelo, eu aceitei o meu Jesus, e eu até hoje, Deus, naquele momento, Deus, Ele fez uma transformação na minha vida, Ele fez uma mudança tremenda, Ele transformou completamente a minha vida. Eu creio que com você não foi diferente. Aleluia. Agora Deus está ouvindo, aleluia, está usando uma menina que foi levada escrava, aleluia, para ficar ali junto com a esposa de Naamã. E a Bíblia diz que a menina começa a falar, oh, Ramandará Baixada. Quando as palavras saem da boca daquela menina, irmãos, olha que coisa tremenda. Deus, Ele tem coisas que Deus permite, aleluia, para depois vir a vitória. Aquela menina estava como escrava naquele lugar, é tudo permissão de Deus. Às vezes Deus permite que a luta venha, a prova venha, e nós não entendemos o que Deus, Ele quer conosco, aleluia, glória a Deus. Para depois você receber a vitória, receber o milagre, você testemunhar realmente Deus é um Deus poderoso, é um Deus de milagre. E a Bíblia diz que a menina estava ali conversando com a esposa de Naamã, e a esposa de Naamã, ela ouve aquelas palavras, e quando ela ouve aquelas palavras, ela vai até Naamã, e ela fala do jeito que a menina falou, ela fala para Naamã, aleluia, e surgiu ali uma oportunidade para Naamã receber a tua bênção, receber o teu milagre. Como era um homem de posição, quando ele ouve aquelas palavras, ele começa na mente dele, já está tudo planejado, eu sei como eu vou alcançar essa cura, eu sei como eu vou alcançar este milagre. Ele já planeja tudo na mente dele, na cabeça dele, ele já prepara tudo, ele já sabe mais ou menos como que vai ser, como que vai acontecer a bênção, como que vai acontecer o milagre. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele fala com o rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel, aleluia, e chegando lá o rei de Israel, ele pega aquela carta, aleluia. Quando o rei de Israel pega aquela carta, ele fica irado. Quando ele começa a ler a carta, aleluia, ele fica irado, mas sou eu Deus, aleluia, para fazer viver, sou eu Deus para tirar a vida. Quem é esse que está vindo contra mim? Está querendo alguma coisa contra mim, aleluia, está procurando problema contra mim. Quem é este que manda uma carta dizendo que eu vou fazer este homem ser curado, aleluia? E o profeta Eliseu, o homem de Deus, ele ouve aquelas palavras, ele fica sabendo das palavras, aleluia, do rei da Síria. E quando ele ouve aquelas palavras, ele diz assim: manda ele vir a mim, que ele vai ver que tem profeta de Deus em Israel, aleluia. É a palavra que nós temos que pregar lá fora, é a palavra do conselho, é a palavra do Espírito Santo, é a palavra de sabedoria, é a palavra de temor, é a palavra, aleluia, glória a Deus, da campanha, os 7 mergulhos de Naamã. Esse negócio de 7 aí, 7 mergulhos, é a perfeição de Deus. Tem lá a campanha que está acontecendo também lá em São Bernardo, os 7 Espíritos de Deus, os 7 mergulhos de Naamã, é 7, perfeição, aleluia. Pega isso, irmãos, em nome de Jesus, e continua fazendo essa campanha, não quebra não, aleluia. A Bíblia diz no livro de Amós, no capítulo 3, no versículo 7, que o Senhor, Ele não faz nada sem antes usar os seus servos, os seus profetas. Então acredite na palavra de Deus, creia que Deus está usando os irmãos, creia que Deus está usando os pregadores na palavra, porque se
você crê nisso que eu estou falando, você vai receber a tua bênção. Pode ficar tranquilo, você vai receber o teu milagre. E pode ser hoje, pode ser que você recebeu até na outra sexta-feira e você não percebeu no primeiro dia. Aleluia. Mas tem pessoas que tem que ser no sétimo, tem que fazer os 7 dias, tem um processo, irmãos. Na Bíblia é assim mesmo, tudo tem um processo. Na mãe ele teve que passar para esse processo, para ele receber o seu milagre, para ele receber a tua bênção. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que o rei da Síria manda essa carta, e agora o rei de Israel está irado. A palavra de Deus diz que ele fica irado, ele rasga as suas vestes e fica irado quando ele lê essa carta. E o profeta de Deus fica sabendo e fala: manda ele vir, aleluia. Chama o povo, irmãos, chama o povo, convida o povo, manda o povo vir, aleluia. Deixa Deus te usar. Chama o povo para a igreja. Fala para o povo vir para a casa do Senhor. Fala para o povo buscar a presença de Deus. E você não pare de buscar a oportunidade que você tiver. Não perca a oportunidade de estar na casa do Senhor, de fazer as campanhas, de fazer aquilo que Deus usa os profetas, os teus servos. Aleluia. Eu não conheço a tua vida, eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você faça, mas Jesus, ele te conhece, ele sabe o que você necessita. E essa sua oportunidade é a oportunidade de você receber o teu milagre, é a oportunidade de você receber a tua bênção. Como eu contei aqui quando eu cheguei na igreja, como eu estou pregando aqui a passagem de Naamã, a campanha que está acontecendo aqui. Aleluia, glória a Deus. Então o profeta de Deus fala para ele: manda ele vir a mim, que ele saberá, que ele vai ver que aqui tem profeta de Deus. Irmãos, aqui tem profeta de Deus. Você está pregando a palavra de Deus aqui, a palavra dessa profecia, está saindo profecia. Aleluia, é profeta. Glória a Deus, é a palavra de Deus. O maior milagre está aqui, a palavra de Deus. Se você crê, Jesus, ele diz assim, aleluia, no livro de Mateus, no capítulo 21, 22, Jesus, ele diz assim: tudo que pedires em oração, crendo, receberei. A oração é falar, a oração é isso que você está fazendo aí, glorificando a Deus, dando glória a Deus, adorando o Senhor. E Deus, ele gosta disso. Deus, irmãos, ele é barulhento, desde o início lá de Gênesis, aleluia, como a Bíblia diz ali no versículo 3, se eu não me engano, e o Espírito de Deus pairava sobre a água, aleluia, ali já começou o barulho, aleluia. Aí chega lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, aleluia, Deus derramou o Espírito Santo sobre os hebreus, sobre a igreja. A Bíblia diz que de repente houve ali um Pentecoste tão grande, um avivamento tão grande, aleluia, tão grande, que o povo lá fora olhava para dentro e falou: aquele povo está bêbado, aleluia, aquele povo está muito estranho, está bêbado, mas eles não entendiam, era o poder de Deus que estava sobre o povo, aquele povo barulhento que começou a glorificar, começou a adorar, começou a mandar a baixar, glória, glória, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, e glória a Deus, o Espírito de Deus se manifestou, aleluia, aquele povo começou a falar em mistério, estranho, e ali começa o milagre de Deus. O negócio
Santo, Ele que te conduz. O homem pede uma esmola para um, pede uma esmola para João, pede uma esmola para outro, aleluia. Um pergunta para o outro: não, eu não tenho nada, você tem alguma coisa? Aí o Espírito Santo, aleluia, já começou a falar: você tem? Sim, rapaz, eu acabei de te dar. Você tem o Espírito Santo, você tem, irmão, o Espírito Santo, que você está aqui, aleluia. E Deus começa a usar ele, Deus começa a falar: eu te dei, rapaz, você tem, aleluia. Fala para ele se levantar, e ele vira, ele fala para aquele aleijado naquela cama: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E a Bíblia diz que mandaram agora, Naamã enviou mensageiro para ir até o profeta do Senhor. Mandaram Naamã ir até lá. E a Bíblia diz que quando ele chega no meio do caminho, próximo ali da casa de Eliseu, da tenda onde Eliseu ele vivia, Eliseu manda mensageiros avisar para Naamã: fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. 7 vezes. Deus está falando 7 vezes. A campanha é quantos dias? Não é 7? 7 dias. Talvez Deus já tenha até falado com você, usado vasos. Irmão, faz a campanha. E você talvez sabe que você precisa, você necessita de fazer essa campanha. Deus já falou: faz a campanha. Aleluia. Mas na sua cabeça, você quer do seu jeito. Como Naamã queria do jeito dele. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que não é do nosso jeito. Às vezes nós queremos do nosso jeito. É por isso que Deus não opera. É por isso que Deus ele não faz um milagre. Deus ele não opera um milagre. Porque nós queremos da nossa forma, do nosso jeito. Naamã ele queria do jeito dele, porque ele era um homem da alta sociedade. Ele necessitava da cura, ele precisava do milagre. Ele foi até lá, mas ele achou que ia ser do jeito dele. Quando ele chega lá, que o profeta de Deus manda avisar, fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã, não. A Bíblia diz que ele se indignou, ou seja, ele ficou irado também. E ele falou: não vou mergulhar nessa água barrenta, nessa água podre, nessa água suja. Eu não vou entrar nessa água. Naamã não queria entrar na água, aleluia, porque ele achava que ele ia chegar lá, eles iam estender o tapete vermelho para ele. O general é o chefe do rei da Síria, era um homem da alta sociedade. Ele achou que o profeta ia chegar, colocar a mão sobre ele e só falar para ele: está curado em nome de Jesus. Como Deus usou lá Pedro e João no templo: está curado em nome de Jesus. Muito fácil, né, irmãos? Às vezes na nossa vida é desse jeito. A gente quer do nosso jeito, não do jeito de Deus. Aleluia. A gente quer entrar na frente de Deus. A gente quer pular na frente de Deus, aleluia, mas não é desta maneira, não é desse jeito, não é desta forma, aleluia. E a Bíblia diz que ali os servos de Naamã falam para Naamã: faz o que o profeta está dizendo. Se ele te pedisse alguma coisa difícil, você não faria. Ou seja, eu falando aqui, se ele te oferecesse um bom dinheiro, muito dinheiro,
ele vai fazer o que Deus estava usando o profeta. Louvado seja Deus. Mas o milagre acontecer, aleluia, ele tinha uma armadura. Ele precisava deixar aquela armadura. Para ele receber o milagre, ele precisava de descer. Aleluia. Muitas das vezes na nossa vida tem que acontecer isso, irmão. Nós temos que tirar o nosso eu, nós temos que tirar a nossa armadura, porque só Deus ele te conhece, só Deus ele conhece a tua vida, ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você necessita. Só Deus sabe o que você esconde por dentro de você, por dentro dessa farda, né, ministro Paulo? Só Deus ele sabe. E para Naamã receber o milagre, ele tinha que tirar aquela armadura, para ele descer naquelas águas, para ele descer. Louvado seja Deus. Oh, aleluia, Deus te poder. Agora eu faço uma pergunta para você que entrou aqui nesta noite de hoje, neste segundo dia desta campanha da cura, do milagre de Naamã. Aleluia. Glória a Deus. Será que não é essa armadura que está te impedindo de você receber a tua bênção, de você receber o teu milagre? É porque é isso que acontece conosco, irmãos. É uma armadura que está prendendo, que está escondendo o que você sente, o que você precisa dentro de você. Aleluia. É de dentro para fora. Tira essa armadura, quando você passar aqui, você molhar a mão, aleluia, creia que você vai receber o teu milagre. Quando você passar aqui, eu creio que essa água aqui já está misturada com óleo ungido, aleluia. Quando você passar aqui, se molhar aqui, simbolizando aqui o Rio Jordão, creia que você vai receber o teu milagre. Creia que Deus ele vai operar na tua vida. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei o que você necessita, mas acredite e creia. A Bíblia diz que Naamã, ele vai e mergulha uma vez. Eu imagino ali ele não querendo ir de jeito nenhum, mas com muito esforço ele vai lá. Aleluia. Ele vai lá, querendo ou não, ele obedeceu, ele acabou obedecendo. Ele foi, ele mergulhou uma vez, não aconteceu nada. Ele mergulhou duas vezes, não aconteceu nada. Ele mergulhou a terceira vez, não aconteceu nada. Ele mergulhou a quarta vez, não aconteceu nada. Talvez na quarta vez ele falou: eu desisto. Aleluia. Ele falou: eu não quero mais. Ele falou: eu não vou participar mais da campanha. Ele falou: meu Deus, eu não aguento mais essa situação. Isso acontece comigo e com você. Meu Deus, eu vou parar. Eu não vou fazer mais. Aleluia. Glória a Deus. Você está perto do milagre, mas você desiste no meio do caminho. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus está dizendo: é 7 vezes. Eu quero 7 mergulhos. Aleluia. Glória a Deus. E Naamã vai para o 5º mergulho. Talvez ele estava ali revoltado, porque ele já tinha dito: por que o profeta não falou para mim mergulhar lá nos rios de Damasco, que a água cristalina que nem essa aqui? Aleluia. Por que ele não mandou eu mergulhar naquele rio? Mas é um processo que você tem que passar. Aleluia. Ele não estava entendendo, mas é o processo que ele tinha que passar. É aquilo que Deus estava mandando. Nós temos que obedecer a Deus, porque muitas das vezes Deus manda a gente fazer uma coisa, a gente vai e faz outra. Como que nós vamos receber o nosso milagre? Como que você vai receber o milagre do Senhor? Como Deus fez ali com Jonas, falou com Jonas: vai para Nínive.
vai lá em Jope, lá no porto, e pega o navio para Tarsis. Mas Deus mandou ele ir para onde? Para Nínive, não para Tarsis. Ele vai para o lado oposto. Aleluia. E às vezes muitas coisas que acontecem na nossa vida porque nós não obedecemos a Deus. É simples assim. E Deus permite que a prova venha, a luta venha, aleluia, para nós acordar, para nós entender o que Deus ele quer conosco. Então na manhã ele vai e mergulha 4 vezes, mergulha 5 vezes e não acontece nada. Ele mergulha 6 vezes, não acontece nada. E quando ele mergulha a 7ª vez, a Bíblia diz que ele se levanta e a pele dele está como a pele de uma criança. E milagre aconteceu. Porque ele fez o que Deus mandou ele fazer. O milagre aconteceu. Oh, aleluia, glória, glória, glória. Eu não sei qual o propósito que você colocou diante desta campanha. Aleluia, mas se você crê, você vai receber o teu milagre também. Se você crê, a bênção vai acontecer na tua vida também. Eu não sei o que você está passando lá dentro da tua casa, no meio da tua família, no teu trabalho, mas Deus, Ele te conhece, Deus, Ele sabe o que você está passando. Eu não sei qual a enfermidade que está no teu corpo, mas Deus, Ele sabe, Ele sabe qual a enfermidade que tem dentro do teu corpo. Mas se você crê, aleluia, Deus de poder e glória, eu sinto aqui a presença de Deus, o milagre vai acontecer, a enfermidade vai embora, o problema ele vai embora, aleluia, a tempestade, Deus ele vai acalmar a tempestade na tua vida, aleluia, é só você crer, amém? Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos então faz a fila, não é isso, municipal? Faz a fila aqui para os irmãos lavam a mão, o rosto, não é isso? Os irmãos se banham aqui, a irmã Aninha vai louvar em nome de Jesus. Vai louvar em nome de Jesus. Enquanto as irmãs louvam, os irmãos vêm aqui passar aqui em nome de Jesus.
Deus de poder e glória. Aleluia. Eu já estou vendo o operar de Deus. Irmãos, coloca a mão aí onde você sentiu uma dor, onde você sabe que você tem essa enfermidade. Coloca a mão no lugar onde Jesus. Se você não tiver nenhuma enfermidade, você não sabe, coloca a mão no teu coração. Aleluia. Deus de poder e glória. Aleluia. Só o Senhor Deus. Que creia no Senhor Jesus. Aleluia. Oh Deus Santo, Deus poderoso. Acredite, creia no teu milagre. Creia que é um Deus que cura. Aleluia. Ele tem poder para curar. Aleluia. Ele tem este poder para você sair daqui sem essa enfermidade. Para você sair daqui com a resposta de Deus. Você está você está procurando, está pedindo uma resposta para Deus. Aleluia. Ele vai te responder. Ele vai te responder. Creia que Ele vai te curar. Creia que você vai sair daqui curada. Creia que você vai sair daqui leve. Creia que você vai sair daqui diferente. Porque Ele é Deus que cura. Ele é Deus que cura. Aleluia. 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 Toca Espírito Santo. Toca Espírito Santo. Meu Deus, toca, meu Deus, nesta enfermidade. Toca Jesus neste caroço. Toca Jesus na cabeça. Ah, papai da glória, vai curando. Vai curando. Espírito Santo, toca. Oh, papai da glória. Vai embora. Vai embora, enfermidade. Vai embora. Vai queimando. Vai queimando. Queima, queima, Jesus. Queima, queima, queima. Nós estamos aqui, papai, na campanha da cura. Ah, papai. Oh, Ramandeira, Xalala, Xegoia, glória, glória a Deus. Tu és o Deus da cura. Tu és o Deus de milagre. Assim como o Senhor fez a pedra daquele homem de Namã ficar como uma de criança. Meu Deus, tu és o Deus que pode curar agora. Oh, Espírito Santo, cura. Toca nessa enfermidade. Queima, Espírito Santo, todo mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Eu creio que Deus está curando. Aleluia. Nesta noite de hoje. Aleluia. Deus te poder vai para a tua casa acreditando, crendo no milagre de Deus. Aleluia. E a senhora que está buscando uma resposta. Aleluia. Deus, Ele vai te responder. A senhora vai ouvir. A senhora vai ouvir. A senhora vai testemunhar. Aleluia. Porque Deus, Ele é um Deus de milagre. Creia somente nele. Acredite que Deus, Ele continua operando milagre. O mesmo Deus que operava no passado. Ele é o mesmo Deus de hoje. Ele é o mesmo Deus de hoje. E Ele ainda continua operando milagre. Creia que você vai para a tua casa, da tua bênção, da tua vitória, do teu milagre. Saia daqui diferente, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço aqui a oportunidade, que Deus abençoa os irmãos em nome de Jesus. Continua aí na campanha, fazendo a campanha, cumprindo aí todos esses mais 5 dias, né, que falta aí. Faça a campanha e creia. Se você não recebeu hoje aqui, essa noite aqui, creia que você vai receber em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.